Muito bem. Vamos lá, ver se você pega o link novamente. Eu estou aqui. Ajustando. A Camila já chegou. Agora acho que está certo, né? É o pessoal que vira o celular e eu acompanho no computador. Para mim ver se está certo. Agora está certo. Estamos aí, esperando o pessoal chegar. Ó, o Marco Velho chegou também, meu amigo. O Alder, sejam bem-vindos. Primeira tentativa falhou, né? O áudio está tudo ok aí. Vamos ver se o Sandro consegue chegar de novo, né? A Lena, saudade do povo de Deus. Malu, conseguiu. É o que aparece para mim. Ótimo. É sinal que vocês estão ouvindo, né? Quando vocês dão um like aí, a irmã Regina também chegando. Quando vocês dão um like, para mim é porque vocês estão ouvindo. A Ju, né? A Jusilene também. O Alder falando que o áudio está ok. Uhum. Ok, então. Eu sempre espero um pouquinho. O pessoal chegar. E os irmãos já chegaram. Minha esposa também chegou. Está tudo ok. Ótimo. Às terças-feiras nós tiramos esse tempo para orar, para falar com o nosso Deus, e eu estou trazendo essa meditação. Logo nós estaremos voltando, se Deus permitir, a termos o culto naquele padrão que nós fazemos, que Deus nos ensinou lá na igreja, em comunhão. Sentimos muita falta disso. Mas enquanto isso não chega, nós vamos continuar. Alguém já me pediu que, mesmo depois que volte, que termine a pandemia ou seja administrado isso, que eu possa estar continuando esse ministério às terças-feiras, né? Para mim é um desafio sempre estar estudando e trazendo para os irmãos. E toda terça-feira eu sempre repito a história, nós como igreja separamos esse tempo de oração. Eu trago uma meditação. E depois você aí na sua casa, com quem você estiver, com a família, una-se em oração, né? Todos. Para o que está fazendo e esse é um momento em que você diz as suas prioridades, né? A gente consegue separar um tempo para tanta coisa e será que não conseguimos separar um tempo exclusivo para a oração? Nós devemos orar sem cessar. A Bíblia nos ensina isso. Mas é saudável quando nós separamos um tempo ali e queremos, depois de um dia de trabalho, depois dos nossos afazeres, tudo isso a gente falar, não, Senhor, nós queremos um tempo com o Senhor. Nós unimos em famílias, né, várias famílias, e agora não estamos podendo mais. Saímos da nossa casa e íamos para outros lares. Mas você pode fazer isso na sua casa, como já aprendemos. Está aí o Denivaldo dando boa noite, né? O Sandro conseguiu chegar. Estou vendo minha filha Elaine ali. E louvado seja Deus. Vamos orar essa noite e eu vou estar trazendo a meditação que nós vamos dar continuidade nesse tempo. Pai, obrigado. Obrigado porque nossos olhos podem ver aquilo que o Senhor fez na nossa história. Ó Deus, se estamos aqui hoje é por graça. Ó Deus, a Sua palavra fala que nós somos bem-aventurados naquilo que nós nos aventuramos fazer. O Senhor nos ajuda. Ó Pai,
Por isso, ó Deus, nesse momento eu quero trazer a sua palavra e eu peço por cada um que está ouvindo ou que vai ouvir, peço pelas igrejas, ó Pai, do mundo inteiro que está sofrendo com isso. Me ajude agora, Pai. Eu te suplico, apenas o Senhor, ó Deus, pode falar aos nossos corações. Não foi eu que escrevi o que temos em mão, ó Deus, mas foi o Senhor que se revelou a nós. Nesse pequeno tempo de meditação, me ajude, Papai, em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. Eu não coloquei o título, né? Eu tive que sair e entrar rapidamente no celular. Mas Filipenses 4, para quem quiser me acompanhar, e se você usa o celular, mas eu acho difícil, né? Você está usando o celular para assistir. Mas algumas pessoas sentam sim e pegam a sua Bíblia. Filipenses, nós sabemos que é uma carta que Paulo escreve da prisão. Já estudamos isso junto com a igreja, a carta inteira. Mas essa noite eu quero trazer uma pequena meditação para os meus irmãos. As minhas anotações estão aqui. E a primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos o título, nós poderíamos dizer tudo posso. Tudo posso o quê? Né? Tudo posso em Cristo. Tudo posso em Cristo. O contexto que eu separei de Filipenses, ele está no capítulo 4, do 10 ao 23. Eu já me ajusto com as minhas coisas aqui e de um jeito que eu possa fazer melhor. Isso. E logo eu já estou mais à vontade. Aí, agora eu penso que dá certo. Eu gosto de estar com a Bíblia na mão, me sinto mais seguro, né? Do 10 ao 23, o contexto que nós estamos aqui aprendendo essa noite. O verso 10 diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas faltava oportunidade. Esse pequeno contexto que eu separei para os meus irmãos, eu quero falar sobre alegria de dar e receber, alegria de saber que Deus provém as nossas necessidades e alegria de aprender de Deus a sobreviver em todas as situações, depender de Deus em todas as situações. A primeira coisa que nós devemos saber aqui, e a maioria das pessoas que estudam Filipenses pela segunda vez ou por algumas vezes, vai lembrar que é uma carta que ela proclama a alegria, é uma carta que Paulo ele escreve de uma forma diferenciada das outras cartas. As outras cartas ele tem uma teologia profunda e ele pensa, ele vai arrazoar, ele vai argumentar, contra-argumentar. Mas em Filipenses, alguns chamam carta do coração de Paulo, porque ele vai escrevendo e como se ele fosse apenas narrando aquilo que Deus estava falando com ele ao coração. Ele não está aqui nesse momento como nas outras cartas, brigando por alguma doutrina, defendendo, fazendo apologia, chamando a igreja. Muito pelo contrário, né? É uma carta que alguns falam que ela diz direto ao coração. E Paulo ele sempre está falando sobre a alegria, né? E várias vezes ele fala isso nesse contexto. Agora, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, a alegria de dar e receber. Nós temos que saber que não era uma situação favorável para Paulo. Paulo estava na prisão e a situação dele não era fácil. Agora, como que ele podia ter alegria lá na prisão? Nós já aprendemos isso, né? Alegria não deve estar em algo que tira de você, mas algo que fica em você.
E esse algo é Jesus Cristo. Uma outra coisa também é que Paulo ele estava ali, ele estava nessa situação aqui justamente por causa de Cristo. Ele poderia reclamar e falar assim: poxa vida, Senhor, eu estou fazendo a sua vontade e olha onde que eu vim parar. Aqui, próximo a Barretos, uma vez houve um acidente, um pastor estava levando algumas pessoas e bateu no pedágio e veio a óbito. E eu lembro que o irmão chegou na igreja, acho que era um domingo, e ele falou assim: como pode? Ele estava meio que decepcionado. Como pode um servo de Deus e Deus permitir acontecer isso? Essas dúvidas são naturais na nossa vida, porque nós temos o conceito de troca, toma lá, dá cá. Então, nós achamos que a nossa segurança está em servir ao Senhor, que servindo ao Senhor tudo vai bem. E nós sabemos que não é assim, né? Haja visto os outros missionários, haja visto a história da igreja. Então, servir ao Senhor não é garantia de uma vida boa. Nós temos dentro do nosso contexto, né, da Ebenezer, da igreja, de pessoas próximas que sofreram, né? Nós tivemos também um acidente com família e tão próximo isso está de nós. E nós sempre vemos isso. Então a primeira coisa que nós temos que aprender é que o fato de você estar servindo ao Senhor não quer dizer que você vai estar ali de boa, né? Que o pastor ele está aquém de todo e qualquer sofrimento, né? Mas não, ele tem o seu quinhão. O pastor ele passa por aquilo que só ele vai passar, que nenhum membro pode passar por ele. E na maioria das vezes, ou a maioria das vezes não, a forma dele acertar isso não deve ser diferente de como ele ensina no púlpito, que é entre ele e Deus. Então, se um pastor, um ensinador, um membro da igreja que está envolvido com a obra, dentro ou fora da igreja, se ele acha que é garantia de que ele não vai parar na prisão, como Paulo, ele engana a si mesmo. Ele não engana a Deus, não, engana a si mesmo. Então, Paulo, ele está preso justamente por servir a Deus. Então, servir a Deus não é garantia que você não vá preso, no mínimo nós aprendemos aqui. Nós aprendemos também que, embora Paulo está preso, o Evangelho não está preso, a palavra não está preso, Deus não está preso, as coisas continuam. E se nós temos o que temos hoje, as cartas escritas da prisão, Paulo ele vai falar que o Evangelho muito contribuiu para isso. As cadeias dele muito contribuiu para isso, aliás. Então, uma das coisas que eu aprendo aqui de imediato é que fazer a vontade de Deus para Paulo levou ele para um lugar sombrio, né? Mas é nesse lugar aqui que nós vemos Paulo agradecendo. Olha só, ele está agradecendo. E alegrei-me sobremaneira, não é pouco, diz o verso 10, no Senhor, porque mais uma vez vocês renovastes o vosso cuidado, né? A igreja de Filipos havia enviado uma oferta aqui, nesse contexto, através de Epafrodito. E Paulo ele está agradecendo. Era comum a igreja ajudar Paulo. Por exemplo, o verso 15 diz assim: e sabeis também vós, filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, ou senão unicamente vocês, né? O verso 16 ele diz também: porque até a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. A igreja aqui, ela era fiel a Paulo, só que ela passou um tempo sem ajudar. E Paulo ele fala que, olha, eu agradeço porque vocês retomaram, né? E agora, será que a alegria de Paulo aqui era por causa da caixa que ele recebeu lá com
os mantimentos, com alguma espécie de dinheiro? Será que Paulo, como uma criança que recebe um presente de Natal, estava contente com o presente em si que ele recebeu? E chegou as coisas lá de Filipenses, me ajuda a abrir, olha isso aqui, olha o que me mandaram, será que era isso? A alegria de Paulo não estava baseado nisso, mas estava baseado em ele ver o que Deus estava fazendo com a igreja de Filipos. Então, quando ele recebeu aquela oferta, ele já fez uma leitura do coração daquelas pessoas que enviaram. E ele se alegrou. Olha o que diz o verso 17, né? Não que eu procure donativo. Ele fala, eu não estou assim, procurando coisas que vocês me mandem. Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito, né? É fantástico isso. Paulo, ele não está olhando ali os presentes que ele recebeu. Ele fala, não é isso. O que ele estava vendo era a fé dos seus irmãos. Era uma fé viva, atuante. Estava ajudando, mostrando que se preocupava com os outros. Com essa pandemia, algumas coisas vão acontecer e talvez de imediato ainda não está sendo sentido. Em simples palavras, nós estamos comendo a semente, é isso que está acontecendo. É como se você tem a semente para você plantar e comer, mas você precisa plantar. Então, enquanto você tem a semente, você está comendo, mas você não está plantando. Lá na frente, cadê o plantio? Não teve, então vai refletir lá na frente. E nós sabemos que muitas pessoas elas vão passar por necessidade. Já estão algumas, mas a tendência é piorar por um tempo. Se as coisas voltarem ao normal, durante um tempo passa-se necessidade e depois volta-se ao normal. Mas a tendência é de haver sim um aumento dessa necessidade. E o que eu quero trazer à memória dos irmãos essa noite é que é saudável e é aprovado por Deus a nossa decisão de ajuda mútua, de contribuir, tanto para aquele que leva o Evangelho, tanto para os missionários, quanto ao próximo, né? Principalmente os domésticos da fé. A palavra de Deus ensina isso. Então Paulo ele está aqui olhando e dizendo, olha, esta atitude de vocês evidencia que existe o quê? Uma fé real, né? São irmãos que estão conectados com Deus. E uma árvore produz fruto de acordo com a sua semente. Então, se a semente foi Cristo, o que vai produzir? O verdadeiro cristianismo. Olha o verso 18, o que diz? Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. A alegria de quem dá. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Nós devemos nos alegrar em dar. A alegria de quem recebe. Paulo envolvido com isso. E agora nós encontramos aqui uma outra palavrinha. Paulo falando da aprovação de Deus naquilo que nós fazemos. Ele fala, olha, o que veio da vossa parte é como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, o que dá, o que recebe e Deus completando esse quadro é fazer exatamente aquilo que Deus deseja que nós façamos. Tanto dar, como saber receber, como saber agradecer. Então, a forma que nós ajudamos, ela é muito mais importante do que a oferta em si. Por quê? Não é para ganhar pedacinho do céu, para comprar lá um terreno no céu que eu estou dando, para ter uma parte lá com Deus. Não é isso. Deus não necessita de nada disso. E toda prata, todo ouro é dele, não há nada que nós possamos dar a ele que ele não nos deu primeiro, não tem como fazer isso, é impossível. Nós fazemos porque é o fruto que nós produzimos de acordo com a semente que foi plantada em nós, que foi Cristo Jesus. Por isso que é feito em alegria. Você não está comprando um pedaço do céu, Jesus Cristo já fez isso por nós.
Você não está angariando o like de Deus, isso. Nós andamos e caminhamos nessa vida de uma forma aceitáveis diante de Deus. Eu gosto de perguntar, se eu perguntasse de você para Deus hoje, Deus, né? Ou você pudesse olhar para o céu e falasse, Deus, o que o Senhor acha de mim? E ele respondesse, né, com a mão, será que ele faria mais ou menos? Será que ele faria assim? Um like, né? Será que ele faria assim? Qual seria a resposta de Deus? Se nós não entendemos que a resposta de Deus seria assim, totalmente aceitável diante dele, é porque nós vivemos querendo agradar a Deus pelas obras. Por quê? Porque antes de você, por que Deus faz assim? Porque entre você e Deus existe a pessoa de Jesus Cristo. Nós somos aceitos no amado, em Cristo. Ele fez o que havia de ser feito para que nós pudéssemos angariar o dom da vida eterna. É Ele. Nenhuma obra que nós fazemos vai cumprir isso. E tudo que nós fazemos como boa obra é toda obra que Deus aprova, que vem dele, executa nele e volta para ele. Então é dom de Deus, é um presente de Deus e nós fazemos porque Deus trabalha em nós. E quando vem a palavra de Deus e te desafia a fazer, é um chamado à responsabilidade, é colocando adubo para que aquela planta produza, é aguando a planta, é Deus cuidando da sua planta, da sua videira, para que ela possa produzir. É Deus trabalhando em nós. Um outro ponto, deixa eu olhar o tempo aqui, isso, já achei. É Deus provendo a nossa necessidade. Deus, ele supre a nossa necessidade. E quando essas três coisas acontecem, aquele que dá, aquele que recebe, e temos ali a aprovação de Deus, o chamado de Deus a fazermos isso, e Paulo fala isso, quando isso acontece, naturalmente a obra de Deus caminha. Hudson Taylor, bem conhecido, né, do nosso meio missionário, o primeiro missionário, né, que foi para a China, só para mim não perder o contexto aqui que eu não anotei. Mas uma das palavras dele é assim: a obra de Deus, executada em Deus, da forma de Deus e para a glória de Deus, não passa necessidade. É mais ou menos isso, né? Ele queria dizer que jamais vai deixar de ser sustentada por Deus. Entende? Por quê? Deus está trabalhando nos corações de quem dá, de quem recebe, e a sua obra continua. E por obra nós entendemos levar o Evangelho e também suprir aqueles que estão à nossa volta. Haja visto que é algo que Jesus Cristo disse que vai cobrar, porque que nós não demos água a um dos seus pequeninos, água ao sedento, não visitamos, não fazemos. Então, parte do cristianismo é a assistência. E Paulo, agora aqui no verso 19, ele fala assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Alguns dizem que é daqui que tira o Deus lhe pague, né? Como se Paulo estivesse falando, Deus lhe pague, Deus há de suprir. Mas não, Paulo ele quis dizer algo muito maior que isso, porque no verso 14, ele disse que ele passava por aflições, né? Todavia fizestes bem associando-vos à minha tribulação ou à minha aflição, conforme a versão que nós anotamos aqui. Paulo fala assim, olha, Deus vai suprir todas as suas, e aí você deve grifar, necessidade. Deus supre as nossas necessidades e não os nossos caprichos. Então, agora, Deus dá o que nós necessitamos. E a própria palavra fala que Ele dá muito mais do que pedimos e imaginamos. E é graça sobre graça, sim, Ele permite. A questão é que nós não sabemos administrar aquilo que Ele nos dá. Nós não olhamos a palavra, nós não obedecemos. E Deus, Ele não vai suprir a nossa avareza. Por natureza, Ele
ele quer possuir. Alguém já disse que se viesse um cidadão de outro planeta e fosse dar uma frase que determinasse o homem, né? O que seria? Se você pudesse ali dizer, defina a humanidade, o planeta Terra, seria: falta-lhes algo, porque sempre está faltando alguma coisa, sempre, sempre, sempre. Vai dormir faltando alguma coisa, acorda, está faltando alguma coisa. E nós, nessa ânsia nós de suprir, muitas vezes está coisas materiais que nós não precisamos. Então Deus nos dá e nós não sabemos usar. Eu vou citar Hebreus 13:5, que diz assim: seja a vossa vida sem avareza. O que é isso? A NVI fala sem amor ao dinheiro, livre do amor ao dinheiro. Contentai-vos com as coisas que tendes, aquilo que Deus nos deu, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Está em Hebreus 13:5. Qual que é a promessa de Deus? Não nos abandonar. Qual a promessa de Deus? Nos prover, nos prover. Talvez essa provisão não seja o padrão de vida que você queria, mas é os padrões de Deus. Ele está falando: seja a sua vida sem avareza. E Deus sempre vai suprir. E alguém já disse, se a maior necessidade que nós temos que foi a questão do nosso pecado, alguém que suprisse a necessidade de um Salvador, Deus proporcionou, porque que Ele não serviria coisas menores que nós precisamos? Mas Deus nunca vai servir a sua avareza. Aquilo que nós queremos guardar para nós, aquilo que nós queremos juntar para esse mundo, você não tem a aprovação de Deus. Mas se Ele dá e nós não estamos com o nosso coração preso naquilo, aquilo não é tropeço, Ele continua dando, porque você acaba sendo instrumento de Deus na mão dele. Você acaba sendo o meio e não o fim daquelas coisas. Então temos a solução é olhar para Cristo. E por fim, né, o tão famoso 4:11 diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse contentamento de Paulo, essa palavra aqui, ela quer dizer, quando eu fui ver isso aqui eu achei muito estranho, autossuficiente. Mas como isso? Parece tão arrogante, né? Ele quis dizer assim, eu aprendi a ser autossuficiente. Como assim? Eu passei o dia pensando nisso aqui, né? Eu ouvi outro pregador também falando sobre o assunto. E voltando do trabalho, eu consigo entender o porquê que essa palavra quer dizer esse tipo de contentamento. No original está dizendo isso. Nós, e citando um exemplo, um carro ele precisa do quê? De combustível para andar. Se não precisasse, ele seria autossuficiente, estaria andando. Um país que não depende de outros, ele é autossuficiente. Então eu fiquei pensando, mas espera aí, por que eu não dependo de outros se eu dependo? Sim, nós dependemos. E é arrogância você falar que você não depende de nada. Existe uma filosofia no mundo que prega isso, que nós não dependemos de ninguém. Que você tem que ser feliz porque você consegue ser livre de tudo e todos. Não. Primeiramente, nós dependemos de Deus e da sua graça. Mas esse autossuficiente é porque eu tenho aqui em mim Cristo Jesus. Então, não é necessário eu ficar buscando em outras fontes. Porque o que acaba acontecendo com a nossa vida é isso. Nós achamos que nós não temos combustíveis para andar por aí e que a força que nós encontramos está onde? Em coisas. E não está. Essa força está em Cristo. O nosso combustível é Cristo. Nós nos alegramos com aquilo que Ele nos dá, mas como Jó disse, Deus deu, Deus tirou. Se chegar a tirar, nós temos ainda combustível para andar. E outra coisa que nós aprendemos aqui é que ele não nasceu sabendo, ele aprendeu
Ah, ele aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Aí ele fala, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em toda circunstância. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí que ele diz, tudo posso em quem? Em Cristo que me fortalece. Essa frase não é para você dizer quando você vai entrar numa briga e como se Cristo fosse o espinafre do marinheiro Popeye, né? Quem é da minha época lembra. O marinheiro Popeye, ele tomava espinafre e os músculos aumentavam e ele saía batendo em todo mundo, né? Algumas pessoas acham que essa frase vai dar isso para ela. Tudo posso em Cristo que me fortalece e sai fazendo às vezes coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Paulo ele está falando aqui, olha, eu sei sofrer humilhação. Eu sei o que é passar por humilhação. E que mais? Não só passar humilhação, né? O contraponto, a palavrinha que ele usa aqui, honrado ou exaltado. Então, ele sabe administrar isso. E ele sabe lidar com quando falta e quando tem. Percebe que ele está dizendo que há um equilíbrio nisso? Então, ele está dizendo, eu posso passar por toda essa situação, porque quem me fortalece é Jesus Cristo. E nós sabemos como é fantástico. Eu costumo dizer, a minha vida, eu acho que eu já disse isso ao vivo, não me envergonho de dizer isso, existe rico, pobre e miserável. Abaixo de pobre é miserável. Eu era miserável dessa classe, uma época da nossa vida, não toda a vida. E passamos diversas necessidades. Agora, eu estou aqui. A prova maior que Deus sustenta. Eu estou aqui. Na época não havia sabedoria para que eu pudesse exaltar a Deus, né? Para que eu pudesse glorificar a Deus. Não, muitas vezes reclamava daquilo que não tinha. Mas uma coisa, a minha mãe, e nós podemos fazer isso, eu espero que eu deixe um legado para minhas filhas. Talvez um dia você não vai estar mais aqui, e pela ordem natural, seus filhos vão estar. E o que você tem ensinado para eles? Uma avareza? O mais importante é bens materiais? O mais importante é a mão da criança ou o prato que ela deixou cair e quebrar? O que é mais importante? A minha mãe, ela não tinha esse negócio de avareza, de se apegar a bens materiais. Muito pelo contrário, ela dava o que ela tinha. E eu me lembro que a casa que eu morei, que era separado com Brasilite, Duratex na época, né? E as minhas lembranças de criança é como se eu morasse num palácio. E as tardes em que ela trazia as crianças do vizinho e ela assava pão que ela ganhava no forno e fazia chá e a gente comia tudo junto ali, assistindo uma televisão velha preto e branco lá, para mim são lembranças preciosíssimas. Lembranças de eu estar brincando no chão de vermelhão ali, em paz, no meu lar, são riquíssimas, que dinheiro nenhum compra. A minha mãe fazia isso. E muitas vezes pais estão passando para os filhos reclamações, reclamando que nada está bom. Mas quando nós temos o contentamento, você agradece a Deus junto com os seus filhos pela comida, pelo arroz, pelo feijão e pelo ovo. Disse que o pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. É para cada dia. A manteiga é luxo e Ele nos dá a manteiga, a margarina e dá muito mais. Então, por que Paulo é alegre? O contentamento dele está em Cristo. Tudo posso no Senhor Jesus Cristo é estar alegre, e essa alegria não é um sorriso no rosto, mas é a segurança que existe um Deus por trás de tudo isso que nos sustenta. É a segurança que, por pior que seja, muitas vezes como Sadraque, Mesaque e Abednego, que está sendo jogado na fornalha, você falar assim, olha, não tem problema, nosso Deus vai nos livrar. Mas se Ele não livrar, mesmo assim,
Ele continua sendo Deus. Nós não vamos adorar a Satanás. Ah, mas eu não adoro Satanás. A Bíblia fala, chama o Deus dinheiro de Mamon. É uma entidade. E nós não podemos ter dois senhores. Muitas vezes nós estamos idolatrando o dinheiro. E aonde vai a nossa felicidade? Aonde está a nossa alegria? Nos altos e baixos, inconstante daquilo que o dinheiro pode promover. Não. Quando eu canto, sou feliz com Jesus, meu Salvador, meu Redentor, isso deve ser uma realidade na minha vida. Às vezes nós podemos estar chorando, mas esse sentimento de realização, esse sentimento de segurança que só Deus pode dar, ninguém mais pode. E você pode falar, olha, eu posso ser assim, porque tudo posso, porque a minha fonte não é as coisas do mundo. Quem me fortalece é Jesus Cristo, eu posso nele. Amém? Que essa palavra enriqueça o coração dos irmãos e nos ajude a viver dia após dia. Fica aí o desafio e vamos orar, né? Eu vou terminar por aqui, vou estar indo lá com a minha esposa e fazendo os pedidos e a gente está orando junto. Tenho lembrado da igreja e de outras pessoas também, a qual Deus tem colocado no nosso coração. Essa noite em especial, eu peço para os irmãos orar para o pessoal que faz hemodiálise lá em Bebedouro, né? Tem o meu amigo Falcão lá e ele faz todos os dias e nesse momento agora há pessoas lá que estão fazendo, né? E são pessoas que passam por momentos difíceis na sua vida. E eu falei para ele que essa noite eu estaria lembrando os irmãos de orar por eles, né? E são pessoas que há muitos anos estão nessa vida, outros já não estão mais. Então, a semana retrasada eu pedi para orar especialmente por aqueles que estavam internados nessa pandemia. E essa noite eu quero desafiar você. Se você vai fazer isso, sair e vai orar, lembre daqueles pedidos padrões, aqueles que Deus colocou no seu coração, mas em especial, lembre por aqueles essa noite que estão fazendo hemodiálise ou por aquela clínica lá em Bebedouro. Amém? Louvado seja Deus e vamos continuar em oração.